uma rentabilidade, um financiamento, um faturamento anual até 4.800.000, ela tem acesso à equalização de 3 pontos percentuais. Mas, Salatiel, o que significa essa equalização de 3 pontos percentuais? Significa que, se a minha agroindústria, junto com as pessoas que trabalham comigo, tem esse faturamento até R$ 4.800, eu vou conseguir financiar, tá, o valor X e com o valor da taxa de juros do Plano Safra. Vamos supor que pegou o Pronaf. Hoje o Pronaf está R$ 4,5 a taxa de juro anual. 4,5% ao ano. Justamente. Então, as agroindústrias vão ter direito de equalização até 3 pontos percentuais. Ou seja, o Estado vai pagar até 3 pontos percentuais em cima dos 4,5% que é a taxa de juros do Pronaf. Ou seja, a agroindústria vai pagar só 1,5% ao ano de taxa de juros. Quem vai pagar a diferença vai ser o Estado. Tá? Como que vai funcionar isso? Vai funcionar na medida que, quando vencer o financiamento, na hora de vencer a parcela, o banco que você financiou, que tem que estar conveniado com a Fomento Paraná, Fomento Paraná é a gestora do Fundo de Desenvolvimento do Estado do Paraná, que faz a gestão desse valor de equalização, ela vai depositar para o banco esse valor e o banco, consequentemente, vai repassar proporcional ao vencimento daquela parcela para os senhores. Então, vocês vão ter esse retorno de valor que vocês estão pagando naquele momento do vencimento. Tá? Pessoal, é importante destacar que aquelas agroindústrias que têm um faturamento um pouco maior, de 4.800.000 até 16 milhões, eles também vão ter direito à equalização. Só que aí, não de 3 pontos percentuais, mas de 2 pontos percentuais. Ou seja, um pouquinho menor, mas vai ter direito também. Essa regra, aqui é importante destacar outro detalhe. O limite de financiamento por CPF dentro de uma agroindústria é R$ 165.000. Aí os senhores me perguntam, mas Salatiel, o Plano Safra foi lançado esses dias e o limite de crédito por CPF agora é de 200 mil. Está falando que é 165 mil o valor de limite de financiamento por CPF? Sim, quando a gente fez o decreto, quando a gente elaborou o decreto, o limite era 165 mil, fazia alguns anos que não se alterava. Por infelicidade, esse ano foi alterado para 200 mil. A gente já está fazendo uma retificação no meu decreto para alterar esse valor para 200 mil. Mas o que vale hoje? Está no decreto. O decreto é 165 mil. Então, o limite, por mais que o plano de safra estabelece limite de crédito de 200 mil, hoje o que vale é o que está escrito no decreto, R$ 165 mil. E para a CNPJ, 330 mil. Cadeias produtivas. Quando eu falo em cadeias produtivas, inclua-se várias atividades. Hortaliças, frutas, flores, leite, seda. Seda é uma das atividades que está bastante em ascensão no nosso estado também. Tem reconhecimento internacional, inclusive, principalmente dos franceses. O secretário está lá com uma viagem marcada para a França para mostrar o nosso produto lá, porque os caras estão muito interessados. Erva mate, pinhão, leite. Então, são atividades que trazem uma diversificação da produção. E que, por mais que elas tenham uma representatividade não tão significante, de certo modo, quando comparados com outras, elas têm sim sua importância e elas merecem atenção. Nesse sentido, então, o produtor rural ele tem até 3 pontos percentuais de equalização, principalmente os pronafianos, e aqueles que estão localizados em regiões do estado que o IDH é abaixo da média do estado. No decreto, no nosso site da Secretaria da Agricultura, tem lá uma parte de programas que vocês conseguem encontrar bem certinho, vocês são secretários, depois posso passar meu contato também, passo o link para os senhores, lá tem bem detalhado as formas que quais municípios que estão abaixo do IDH, quais municípios que estão
consegue 3 pontos percentuais, quais municípios que eu consegui só 2 pontos percentuais. Então, isso é importante vocês saber também, até para orientar o produtor rural. E aí, demais produtores, né, que estão em municípios que não fazem parte do IDH abaixo da média, também vai ter direito à subvenção, à equalização da taxa de juros, entretanto, com até 2 pontos percentuais. Ou seja, essa é uma política, esse programa é uma política que não exclui nenhum produtor rural, seja ele pequeno, seja ele médio, seja ele grande. O que vai diferenciar é que aquele que tem uma condição menor vai ter uma taxa de uma equalização maior do juro, enquanto que aquele que tem uma capitalização maior, ele vai ter uma equalização, uma subvenção de taxa de juros um pouquinho menor. Temos também as cooperativas, né? Nós somos o berço das cooperativas no Paraná. O Paraná é o berço das cooperativas, principalmente da área agrícola, né? Das cooperativas agrícolas e também das cooperativas de créditos. Mas especificamente para as cooperativas agrícolas, agropecuárias, nós podemos destacar que vale a mesma regra da agroindústria, ou seja, aquelas cooperativas que têm um faturamento até 4.800.000 têm uma equalização da taxa de juros até 3 pontos percentuais. Aí, aquelas que têm um faturamento deste valor de 4.800 até 16 milhões têm uma equalização de 2 pontos percentuais. Agora, tem um detalhe bem importante. Para as cooperativas, o limite de financiamento, né, uma vez que ela é cooperativa, ela tem CNPJ, é até R$1 milhão. Mas, Salatiel, o que significa isso? Significa dizer que, se o produtor rural, se a cooperativa financiar R$2 milhões, ele não vai ter direito à equalização da taxa de juros? Não, ele vai ter, entretanto, ele vai ser um beneficiário, mas ele vai ter equalização até R$1 milhão. O que passar de R$1 milhão, ele vai pagar o juro integral do financiamento, certo? Inclui também, tá? Tem que ter no mínimo 20 cooperados. Energias renováveis. Esse é um tema bastante importante, é um tema muito relevante. Para os senhores que estão aqui, é bem importante que saibam qual que é o objetivo desse programa, tá? Desse projeto que está dentro do Banco do Agricultor. O Energias Renováveis também tem uma regrinha igual os demais projetos. 3 pontos percentuais de desconto para pessoas que são do Pronaf, 3 pontos percentuais para os demais produtores rurais. Ou seja, 3 pontos percentuais para todo mundo. Mas tem uma regra muito específica para a questão de energias renováveis, que é essa aqui, ó. Até 31 de dezembro de 2022, que é no caso o ano que vem, a equalização da taxa de juros será de 100%. Ou seja, o juro é zero. Se os recursos forem de crédito rural, seus recursos são do crédito rural. Se existir financiamentos com recursos próprios das instituições que não sejam do crédito rural, aí o Estado também vai ajudar com a subvenção, entretanto, não com zero, com juro integral. Ele vai pagar só até 5 pontos percentuais. Vamos lá, não entendi. Vou explicar de uma maneira bem simples, porque é muito importante que vocês saibam disso. Eu vou explicar por que tem essa finalidade e por que tem esse incentivo bastante forte. Primeiro, o Estado do Paraná ele quer trazer sustentabilidade dos rurais. Quando eu falo em sustentabilidade, me permito acrescentar mais 2 palavras, ambiental e econômica. Ambiental, porque os produtores precisam estar sempre preservando o que eles produzem, em cima do que eles produzem. E econômica, porque os produtores não trabalham porque é bonito, trabalham porque precisam de receita, porque precisam ter uma garantia de valores, né, que tragam benefício para a sua família, que tragam bem-estar, que tragam acesso à conectividade, a um carro melhor, a uma casa boa. Então, tudo que você,
possa diminuir o custo e, consequentemente, aumentar a tua margem de lucro, é interessante. E a gente consegue perceber através de estudos científicos, estudos técnicos, que a energia renovável é algo que vem para ficar e é algo que está trazendo um diferencial sustentável nesses dois aspectos, econômico e também ambiental, para os produtores rurais. Nós temos um outro programa que eu também ajudo a coordenar na Secretaria de Agricultura, chamado Tarifa Rural Noturna. Os senhores conheçam, já ouviram falar o que é a Tarifa Rural Noturna. Existe muito forte, principalmente nas regiões onde tem aviários, né? Aviários, e os produtores têm esse desconto, que é até 60% do uso da energia entre as 21 horas até as 6 horas da manhã, salvo engano. Pois bem, esse programa, ele beneficia em torno de 8 mil, 9 mil pessoas, e o Estado tem um custo de 50 mil reais, 54 milhões de reais por ano. Nós temos dificuldade para trazer recurso, uma vez que a Fazenda também tem as suas limitações orçamentárias. O objetivo de a gente apresentar esse programa, o programa do Banco do Agricultor e esse projeto que está dentro dele, chamado Energias Renováveis, e também incentivar, de certa forma, a transição, através do juro zero, para quem colocar placas fotovoltaicas e também investir em biodigestor ou formação de energia através de biogás, biodigestores. Ou seja, nós estamos dando prioridade para aquelas pessoas que são beneficiárias do Tarifa Rural Noturna a buscar acesso às linhas de financiamento do Banco do Agricultor através do projeto de energia renovável. Então, senhores, o produtor que tem um aviário, vamos supor, eu estou dando exemplo de um aviário, mas pode ser uma outra estrutura de produção de proteína animal, ele tem condição e ele tem prioridade hoje no acesso de ter esse investimento na sua propriedade. Então, o produtor pode colocar placas fotovoltaicas em cima das suas propriedades, um valor de financiamento até 500 mil reais, o Estado vai pagar 100% da taxa de juros. O que significa isso, Salatiel? Significa que, se o produtor financiar 500 mil, ele vai pagar 500 mil apenas, porque o juro quem vai pagar vai ser o Estado. Tá? Isso para placas fotovoltaicas. Agora, se ele for financiar biodigestor, que é alguma coisa que tem um valor um pouco maior, o Estado equaliza até 1 milhão e 500 mil reais. Ou seja, se ele financiar 2 mil reais, 500 mil ele vai pagar a taxa integral de juro, mas os 1 milhão e 500 mil, o Estado vai pagar 100% da taxa de juro, independente da taxa de juro, desde que seja recurso do Plano Safra. Tá? Vamos supor que hoje está conveniado conosco o Banco do Brasil e BRDE. Dentro do BRDE, a gente costuma dizer, debaixo da aba do BRDE, está Cressol, Crescred, Cicobi, que é de aliança. Então, se, por exemplo, vou dar o exemplo do Banco do Brasil, se terminar o recurso do Plano Safra, do Banco do Brasil, que financia energias renováveis, por exemplo, Inovagro, terminou a linha de financiamento do Banco do Brasil de Inovagro. Aí o Banco do Brasil fala assim, Fomento, terminou meu recurso do Inovagro para energias renováveis. Ele comprova que terminou, mas eu tenho recurso próprio para emprestar para os produtores. Só que, em vez de eu emprestar na taxa de juro que era 7,5, que é o do Inovagro, eu vou emprestar 9, porque eu estou pegando o recurso da minha poupança para emprestar para os senhores. Se o produtor aceitar, tudo bem. Aí o Estado fala assim, bom, espera aí, eu aceito, já que você comprovou que não tem mais recurso do Plano Safra, entretanto, eu não tenho condição de pagar muito mais taxa de juros, porque eu vou me descapitalizar, vou pagar mais para menos pessoas. Então, eu vou pagar até 5 pontos percentuais. Em vez de pagar 9, o produtor, ele vai pagar 4, porque o Estado vai pagar 5 pontos percentuais. Tá? Vamos lá. Recurso do Plano Safra.
Hoje nós temos conveniados com a Fomento Paraná, o Banco do Brasil e o BRDE. O recurso do Plano Safra, ele é destinado para as instituições financeiras via BNDES. A gente percebe que nos últimos anos, o recurso dos Planos Safra, eles estão terminando muito rápido. Percebam que o Banco do Agricultor, ele existe, né, o Estado o que o Estado está fazendo? Ele está ajudando a pagar uma taxa de juros em cima de um plano, de um programa de crédito que já existe, que é do governo federal, certo? Então, o dinheiro para equalizar a taxa de juros, o Estado do Paraná tem. Entretanto, nesses últimos anos, o governo federal está terminando muito rápido os recursos do Plano Safra. E aí eu explico para os senhores por quê. Nós temos aí um custo de produção muito alto ultimamente. Nós podemos perceber que a saca da soja, a saca do milho aumentou bastante, significativamente. Que bom para o produtor. Mas, em contrapartida, o custo de produção aumentou também. Então, às vezes, o produtor está trabalhando com uma margem de monetária, um valor do monetário maior, mas uma margem pequena, porque o custo aumentou. Nesse sentido, eu digo que, se o custo aumentou, ele tem que pegar mais dinheiro no banco para comprar, às vezes, a mesma coisa que ele comprava antes. Logo, os recursos disponíveis do Plano Safra estão terminando mais rápido. E aí, cada instituição financeira tem um recurso X destinado, e o BNDES destina para ela de acordo com a capitalidade, com a condição financeira que ela pode assegurar esse valor, pode receber esse valor. O que acontece? Hoje, por exemplo, dentro do Banco do Agricultor, o BRDE está com dificuldade da linha de financiamento de Inovagro, porque terminou esse recurso deles. Hoje o Banco do Brasil ainda tem, mas o BRDE, para financiar energias solares, placas fotovoltaicas e biogás, tem o Fundo Clima, que também é uma linha de financiamento que contempla o Banco do Agricultor. Inclusive, a taxa de juros é até mais baixa, é 4%. O Estado que está pagando a taxa de juros é até melhor, porque eu vou pagar menos juro. Mas o produtor é indiferente, se for Inovagro, que é 7,5%, ou que se for Fundo Clima, ele não vai pagar nada de juro, se ele financiar até dia 31 de dezembro de 2022. Tá? Então, pessoal, esse é o principal estímulo que o governo está dando, principalmente para aquelas pessoas que são tarifa noturna ou que não são tarifa noturna, mas que querem financiar placas solares, placas fotovoltaicas em suas propriedades, bem como biodigestor. Eu vejo que é uma alternativa muito boa, muito viável economicamente. Eu já vi várias contas de luz saindo de R$2.000 para R$60. Então, é um investimento que vale a pena, sabe? Você vai pagar o valor do capital apenas. Só isso. Aí, pessoal, todo mundo vai ter acesso a isso? Vamos lá. Eu não tenho como garantir 100% acesso de equalização para todos os produtores. Mas aqueles que forem na secretaria, no IDR, fazer sua proposta, que é o primeiro local de contato, o banco aprovar tudo, aí a Fomento do Paraná tendo o recurso no Fundo de Desenvolvimento Econômico, o produtor vai ser contemplado e vai ser um beneficiário do programa Banco do Agricultor. Tá? Então, dentro dos projetos do Banco do Agricultor de Energias Renováveis, que está crescendo bastante. Para completar esse incentivo, o Estado também lançou uma lei que faz a transição da tarifa noturna para estimular os produtores a aplicar placas fotovoltaicas e regulamentou através de um decreto, onde cria também um programa chamado Renova Paraná. O Natalino até mostrou antes ali. Então, o Renova Paraná, ele vem como um meio de estimular os produtores a introduzir energia renovável em suas propriedades, e o Banco do Agricultor, agora esse programa que eu estou falando, tem por objetivo de dar uma sustentabilidade econômica para ele melhor na hora que ele for pagar
o financiamento, porque o Estado vai pagar uma parte do juro, certo? Além desses projetos que eu já destaquei para os senhores, temos também a questão da preservação, captação de água. Isso é um projeto bastante importante que nós destacamos dentro do Banco do Agricultor, uma vez que nós estamos passando por uma das piores crises hídricas do estado, né? Nós temos aí uma seca bastante prolongada que trouxe muitas reduções de produção. O estado do Paraná tinha a intenção de produzir 14,6 milhões de toneladas de milho na segunda safra, nós reduzimos para 6,8, uma redução de 8,7 milhões. Se somar as 3 primeiras safras que o Paraná produz de milho, é igual à perda que nós tivemos nessa segunda safra. Nós multiplicarmos esse valor pelo valor da saca que está hoje de milho, nós tivemos um prejuízo ou deixamos de arrecadar em torno de 12, 13 bilhões de reais só da atividade do milho. Pensem que o milho ele pode gerar proteína animal que a gente pode exportar e ganhar muito mais dividendos com isso. Mas eu quero dizer que a questão da captação de água, ela é muito importante, tanto para o abastecimento humano, mas também para o abastecimento dos animais. Então, a gente pensou em algo bastante específico, dado que essa crise hídrica está se estendendo de uma forma bastante intensa nesses tempos, né? Então, o limite de financiamento aí não tem região de destaque que vai ter acesso ou não. Todos os municípios do Paraná têm direito a um limite até de R$50 mil por CPF. E o banco vai equalizar até 3 pontos percentuais. Geralmente, aqui as taxas de juros são em torno de 4,5% ao ano, onde o Estado paga 3 pontos e vai pagar em torno de 1,5% ao ano daí, ou seja, a diferença. Irrigação é um outro programa, a exemplo também da energia renovável, bem como o senhor Natalino destacou antes, ele vem com um objetivo de trazer uma sustentabilidade, principalmente da produtividade de algumas culturas. Irrigação em momento de crise parece que é uma coisa, em crise hídrica é uma coisa meio contraditória, né? Mas quando utilizada de maneira sustentável, ela não é contraditória. Principalmente quando você tem solos que não têm uma condição boa para o desenvolvimento da cultura. Então, o Arenito Kaiowá, ele tem um destaque nesse ponto aqui, né, porque produtores rurais lá do Arenito também vão ter condição de ter um acesso diferenciado, seja ele pequeno, seja ele grande, seja ele médio produtor. Por quê? Porque lá tem uma condição mais adversa de produção. Claro que, pessoal, que a assistência técnica, a extensão rural, ela precisa sempre estar andando junto com as condições de desenvolvimento do produtor rural nas suas propriedades. Não adianta você investir, dar dinheiro, equalizar a taxa de juros, no final das contas deixar o produtor descoberto de orientação. Aí ele não consegue produzir de maneira eficiente, não vai trazer uma garantia de produtividade, de rentabilidade para com aquela cultura que ele desenvolve na sua propriedade. Então, o que é importante destacar também é que aqui dentro do projeto de irrigação, ele também tem até 100% de taxa de juro se o produtor financiar ou fazer a sua proposta até 31 de dezembro de 2022. Então, vamos lá, tem 2 projetos dentro do Banco do Agricultor, tem juros zero, tá, até 31 de dezembro de 2022, energias renováveis e irrigação. Agora, Salatiel, outros projetos do Banco do Agricultor também têm juros zero? Pode ter juros zero também. Quais? Aqueles, por exemplo, de cadeias produtivas, tem algumas linhas dentro do Pronaf que é 2,75%. Se o Estado vai equalizar 3%, significa que a diferença ele não precisa, o Estado não vai devolver para o produtor, mas ele não vai ter não vai pagar nenhum juro. Então, o Estado vai equalizar 100% também de algumas atividades do Pronaf, quando o Estado equalizar 3 pontos percentuais e a linha for de 2,75% ao ano. Certo? Outro incentivo, principalmente aqui ficou um pouquinho ilegível,
mas a questão do Arenito Kaiowá e também, principalmente, da irrigação, foi conseguido através de um esforço bastante intenso da Secretaria da Agricultura, junto com a Secretaria da Fazenda, também com o CONFAZ. O CONFAZ é o Conselho das Fazendas de todos os estados, onde a gente conseguiu isenção das taxas de ICMS para compra de equipamentos de irrigação. Está vigente até 31 de dezembro de 2021. Mas quem comprar, então os equipamentos, de certo modo, de irrigação, vão estar mais em conta, uma vez que existe isenção do ICMS, da taxa do ICMS desses equipamentos de irrigação. Isso foi uma conquista assim, bastante árdua, onde precisávamos convencer as 7 confederações do Estado para ser aprovado. E foi conseguido, claro, com limite até 30 de dezembro, vamos tentar prorrogar isso até o tempo maior que a gente conseguir. E agora, por último, pessoal, gostaria só de identificar de maneira bem simples para vocês o fluxo operacional. Então, o Salatiel explicou para vocês como que o produtor rural, quais cadeias, quais projetos o produtor rural tem acesso ao Banco do Agricultor. É importante destacar como que o produtor vai ter acesso. Vocês entendendo isso, vocês vão nos ajudar a disseminar essa informação de uma forma mais presente do produtor. Então, é muito importante que vocês entendam isso. Então, vamos lá. Primeiro, o produtor rural, ele vai até uma empresa que ele quer fazer um projeto, né, faz um orçamento técnico lá, sem compromisso nenhuma, seja ele de, vou financiar vaca de leite, vou financiar equipamentos de irrigação, vou financiar placas fotovoltaicas, faz um orçamento estruturante, nada de se comprometer. Depois que ele fizer isso, ele vai até o Instituto de Desenvolvimento Rural ou uma assistência técnica privada. Tanto faz, Instituto de Desenvolvimento Rural ou uma assistência técnica privada. Eu vou seguir a linha do Instituto de Desenvolvimento Rural para tentar explicar para vocês o porquê do Instituto e o porquê da assistência técnica, certo? Uma vez que ele foi até no Instituto de Desenvolvimento Rural, no antigo Emater, apresenta aquela proposta, aqueles orçamentos, o técnico do IDR vai fazer uma proposta para esse indivíduo. Nessa proposta, vai estar identificado algumas observações iniciais para iniciar o financiamento daquela atividade. Ou seja, o produtor rural vai ter que, através do extensionista do IDR, vai identificar se ele tem condição economicamente de financiar aquele empreendimento que ele quer, se sim ou não. Uma vez que for feito essa... Obrigado, Márcio. Uma vez que foi feita essa proposta, com o extensionista do IDR, o produtor rural vai seguir os próximos passos desse fluxo. Ou seja, junto com o extensionista, ele vai elaborar um plano de crédito e o projeto daquele empreendimento, né, junto de que ele analisou e viu a viabilidade econômica daquele projeto. Feito isso, o IDR, ou assistência técnica privada, vamos dizer que eu estou trabalhando só com o IDR agora, ele vai encaminhar o produtor para o banco. Aí o que ele vai fazer? Ele vai falar para o senhor João da Silva, lá de Coronel Vivida. Seu João, eu tenho 2 bancos, eu tenho esses bancos credenciados, instituições financeiras credenciadas para trabalhar com o Banco do Agricultor. Qual que o senhor prefere? Ele não vai induzir, ele vai apresentar qual que o produtor tem contato, para daí o produtor escolher qual instituição financeira. Hoje, conosco credenciado, junto com a Fomento Paraná e com a Secretaria de Agricultura, IDR, está credenciado o Banco do Brasil, BRDE. Entenda-se que debaixo da aba do BRDE estão Cressol, Sicredi, Cicobi, Crédito Aliança. Certo? Aí vocês me perguntam, mas por que o Cicobi não está credenciado direto com a Fomento? Por que o Cressol pode se credenciar? Tá? Pode se credenciar.
Caixa Econômica também já manifestou interesse. Então, acho que nos próximos dias eles vão estar credenciados. Para existir o credenciamento ou convênio, a Fomento Paraná tem que ter um recurso em caixa, e aí eles têm que fazer mandar toda a documentação e fazer os trâmites legais. Então, nesse momento, as que estão são essas que eu falei para você. Apesar da Cressol, a Sicredi, a Credi Aliança, a Cicobi não estar diretamente conveniadas com a Fomento Paraná, eles estão debaixo da aba do BRDE, que o BRDE está conosco credenciado. Então, eles podem trabalhar, sim. Uma vez que o produtor escolheu o banco, esse banco ele pode aprovar a proposta dele, através dos termos técnicos econômicos que ele utiliza dentro da instituição, ou pode reprovar. Se ele reprovar, volta lá em cima de novo, começa do zero. O produtor tem que ir lá no IDR e fazer todo o processo novamente. Uma vez que for aprovado, o que o banco vai fazer? O banco vai contratar o financiamento, vai disponibilizar o dinheiro para o produtor, vai pegar aquele dinheiro e vai utilizar na propriedade dele para fazer o investimento que é um dos projetos contemplados pelo Banco do Agricultor. Feito isso, o banco automaticamente, que está conveniado conosco, ele vai fazer um comunicado para Fomento Paraná. Sendo assim, o seu João, lá de Coronel Vivida, ele financiou R$30 mil em vaca de leite aqui na propriedade dele. E aí, desses R$30 mil, considerando que ele tem direito a 3 pontos percentuais da taxa de juros do Pronaf, ele tem direito, no final dos 10 anos, que é o valor do prazo de pagamento, a R$15 mil, a 3 mil de desconto de taxa de juros. O que a Fomento vai fazer? A Fomento ela tem que garantir esses R$3 mil para os 10 anos já. Então, vamos supor, a Fomento vai pegar R$3 mil dos 10 anos do seu João e já vai separar. Por quê? Por que não cuida só do ano que vem, Salatiel? Porque eu, como setor público, como gestor público, não posso deixar dívida para o próximo governo. Tudo que eu tenho de dinheiro hoje, eu tenho que comprometer ele, mesmo que o financiamento da Dona Maria vai ultrapassar o meu governo. Então, ele vai garantir todo que o produtor rural não tem nada a ver com a despesa, né, que o governo tem junto da fazenda, especificamente. Uma vez que ele contrata, ele segura esse dinheiro para os 10 anos, o que vai acontecer? A Fomento Paraná, quando vence, deu 1 ano do financiamento do seu João lá de Coronel Vivida. Venceu a primeira parcela. O seu João vai ter que pagar a primeira parcela. Ele vai chegar no banco, ele vai pagar o capital, que é o valor da parcela naquele momento, mais a taxa de juro integral. Aí Salatiel já está me falando coisa errada. Primeiro você falou que o Estado ia pagar uma parte, agora ele falou que vai pagar a taxa integral. Tem que pagar, eu digo vocês, produtores, vão ter que pagar integral a taxa de juros, sim. Por quê? Porque só depois que o produtor pagar, o banco tem condição de apresentar para a Fomento e a Fomento deposita na conta do banco e cai na conta de vocês 20 dias depois. Então, vamos supor que na primeira parcela, o seu João, lá de Coronel Vivida, tem direito de desconto a R$300 a taxa de juros. Então, ele vai pagar o juro integral do financiamento naquela primeira parcela, 20 dias depois vai cair R$300 na conta dele, que é proporcional ao direito que ele tem da suspensão da taxa de juros daquela parcela. Tá? Às vezes o pessoal no começo vai ficar bravo lá, assim, tenho certeza que vai acontecer. O governo prometeu que ia dar taxa de juros integral, me pagar uma parte do juro e eu tive que pagar tudo. 20 dias depois tu vai receber esse dinheiro na sua conta. Oi? Não. Tá, vamos lá. Para todos os projetos, pessoal, o ideal é que os produtores busquem orientação, principalmente nesse primeiro momento, do IDR, porque o IDR tem total capacidade. Nós treinamos todos os extensionistas do IDR para passar essa informação para os produtores. Tá? Então, tem alguma dúvida? Pode buscar no IDR. Não quer fazer pelo IDR o projeto? Não precisa, pode fazer pela empresa privada. A empresa privada vai fazer para você. Mas é interessante que você converse com os técnicos do IDR, por quê? Porque ele vai explicar para vocês o caminho. E aí vocês não vão correr o risco de ser iludido, às vezes,
pela empresa privada e ela não fazer do jeito... Então, entender o processo. Tá? Energias renováveis. Obrigatoriamente tem que passar pelo IDR. Os outros projetos, não necessariamente. Pode começar tudo aqui pela assistência privada e tudo pela assistência privada até o final da operação. Energias renováveis tem que passar. Por quê? Lembra que eu falei que foi criado uma lei e um decreto do Renova Paraná? Essa lei, nesse decreto, lá foi feito um parágrafo dentro do decreto que estabelece o credenciamento de empresas que queiram se credenciar junto ao IDR para entregar placas fotovoltaicas e também dar assistência desses equipamentos. O objetivo principal disso é trazer uma proximidade e um compromisso das empresas privadas de energias renováveis e placas fotovoltaicas para com o programa do Estado e para com o produtor rural. Não quer disponibilizar dinheiro para o produtor e o produtor passar para a empresa privada ali de placas fotovoltaicas e aí depois deixar desamparado o produtor. A gente quer cobrar, ajudar o produtor a cobrar caso ele tenha alguma dificuldade com aquela empresa. Como que a gente vai conseguir fazer isso? Se a gente credenciar ela conosco. Se ela fazer alguma caca, alguma coisa errada, automaticamente o Estado pode descredenciar ela e aí ela não pode mais entregar produtos, equipamentos e as placas voltaicas para os beneficiários do Banco do Agricultor. Tá? Então, energias renováveis, obrigatoriamente os produtores rurais têm que ir no IDR e fazer toda a proposta por lá. Toda a proposta pelo IDR. O que o IDR não tem condição de fazer é o projeto técnico, porque aí precisa de engenheiro elétrico e dentro da organização da instituição do IDR não temos engenheiro eletricista, certo? Só temos outros profissionais. Então, mas a proposta, o projeto de crédito, o IDR tem total capacidade de fazer e atender vocês. Inclusive os técnicos, mais 900 técnicos foram treinados para isso. Último, não menos importante, é importante passar para vocês aqui algumas situações do que a gente já está colhendo de frutos do programa. Então, a gente já fez 314 projetos até dia 30 de agosto. Isso resultou num valor financiado de 32,7 milhões de investimentos. Desses investimentos, 55% hoje estão em energias renováveis. Projetos de bovinocultura de leite em torno de 9,9 milhões de reais, ou seja, 30%, 7% em projetos de irrigação e 2% em demais projetos. Tem muitos projetos ainda que estão na porta do banco, que estão esperando só a contratação. Tivemos a infelicidade do BRDE não ter mais recursos do Inovagro e não ter mais recursos do Pronaf Mais Alimentos. Então, assim, tem alguns produtores migrando para outras instituições que têm, fazendo reajustes. E o que é mais importante, pessoal, que é o objetivo do nosso programa, é o que o Estado do Paraná está oferecendo, é o dinheiro, é o recurso para subvencionar a taxa de juros. E aí nós já conseguimos esse ano 41 milhões de reais para esse programa. Perceba que com esse programa, com 41 milhões de reais, olha quantas cadeias eu estou atendendo. Quanto que o tarifa oral noturna, com 54 milhões de reais, eu atendo 8 mil produtores apenas. É uma coisa muito certa, do meu ponto de vista. Desses 41 milhões de reais, 9 milhões já foram utilizados. Tá? Esse é o dinheiro que é utilizado para pagar o juro do valor do financiamento feito. Certo? Esses 9 milhões aqui, não significa que eles foram gastos. Eles já foram comprometidos para com os financiamentos que vão começar a ser pagos no ano que vem. Mas eu preciso reservar eles, porque eles já foram comprometidos, eles já financiaram. Esses, dá diferença, então eu tenho 32 milhões em caixa hoje, ainda. Então, assim, os produtores rurais que têm interesse em qualquer projeto do Banco do Agricultor, é muito importante, é muito interessante, questione-se até eles, passar essa orientação até um instituto para trazer qualquer informação adicionais que você precisa. Também eu me coloco à disposição, o pessoal do IDR aqui da sede também está à disposição para trazer toda e qualquer informação que vocês precisarem. Vou abrir para as perguntas, senão
Eu agradeço a todos a atenção e estou à disposição para qualquer dúvida eventual. Abrimos espaços para as perguntas, então. E quem fizer alguma pergunta, é só levantar a mão que a gente direciona o microfone. Quando não tem pergunta, é porque aprenderam tudo. A palestra foi bastante clara, realmente, mas se quiser utilizar também o seu tempo para fazer alguma outra explanação, fique à vontade. O prazo médio, geralmente, gira em torno de financiamento. Isso é muito variável. E aí eu te digo por quê. Primeiro que, se o produtor rural não tem nenhuma inadimplência junto ao banco, junto à financeira, se o projeto técnico dele for viável para a aplicação que ele quer fazer, tudo se resolve, eu diria, em uma semana. Tá? Agora, se existir algum empecilho, aí pode demorar um mês, pode demorar... Se ele mandar para um banco, que naquele banco tenha a infelicidade de ter terminado o recurso de safra, o banco, felizmente acontece isso, o banco segura lá a proposta para dizer, semana que vem vai chegar o dinheiro, semana que vem, sabe? Nós estamos tentando o máximo evitar isso, pedir transparência, principalmente das pessoas que são parceiras nossas, principalmente para que nós não deixamos os produtores no prejuízo, esperando o prazo aí que deve, né? Com licença, posso pedir só para fazer a pergunta ao microfone, porque como a gente está transmitindo e gravando, para a gente ter esse registro? Obrigada. Passa mais de um projeto, né? Para energias renováveis, ou... Sim, ele é possível. O que é importante destacar, Márcia, é que assim, como o decreto determina que o limite de crédito é de R$165 mil, isso é o que tem que observar. Então, se ele fizer 10 financiamentos, 10 investimentos que não ultrapassem o limite de R$165 mil, ele tem direito à subvenção de taxa de juros dos 10 projetos. E o banco tem essa condição de identificar se ele já atingiu esse limite ou não. Só um instante, temos uma pergunta ali, por favor, por gentileza, o microfone. Pode falar. Você que já está com o microfone na mão aí, pode falar. Sim. Na verdade, é mais um apelo do que uma pergunta. Estou num ponto bastante importante. O ano passado, nós tivemos uma dificuldade muito grande na busca de produtores pelo Fundo, por exemplo, de linhas de crédito voltada para energias renováveis, pela questão de que muitos produtores chegavam nas agências bancárias, nem mesmo os gestores dos bancos sabiam informar sobre estas linhas. Não sabiam informar também se produtos nacionais, por exemplo, placas fotovoltaicas, geradores de energia para biodigestores, não sabiam as informações mínimas do que o produtor precisava levar antes do projeto técnico, porque a gente sabe que um projeto, por exemplo, para biodigestores é R$50 mil. Como que ele vai pagar isso para levar e não ter uma informação mínima? Então, essa questão que vocês colocaram do IDR estar à frente disso, dos técnicos qualificados, é essencial poder direcionar nossos produtores no IDR. E o técnico saber isso, porque o ano passado nós não tínhamos esse apoio. Né? É muito relevante. É disso que nós precisamos e que aponta que a agência de financiamento, as agências bancárias também sejam a par disso, para que a gente possa dar continuidade. O ano passado, no mínimo de cabeça, eu lembro de 10 projetos que não foram para frente por falta de informação das agências. Esse programa ele começou esse ano, né? Então ele é novo, ele começou em abril, ele foi lançado, mas efetivamente ele começou a partir de maio. Tá? Esse gargalo que tu apresenta, a gente consegue detectar em outros programas também, e a gente está fazendo parcerias de bastante conversa, principalmente com os diretores, presidentes das instituições financeiras relacionadas, principalmente o BRDE. Falo BRDE porque o Fundo Clima, quem trabalha é o BRDE. Quem tem essa linha são eles. E às vezes a Cressol, que é conveniada a ele, não sabe o que significa
Então, a gente já falou, se vocês têm convênio, vocês têm que entender a situação, porque você tem que atender um produtor, ele é nosso cliente também na Secretaria de Agricultura. Né? Então, essas relações estão sendo cada vez mais estreitadas. Em relação ao código FINAME, é bem importante tocar nisso. Pessoal, é importante destacar que para qualquer equipamento financiado pelo Plano Safra, tem que ter código FINAME. Tá? Então, você vai financiar placas solares lá na propriedade de vocês. O Estado está equalizando, está dando a regra de ser Plano Safra, não é para um outro objetivo qualquer, é justamente para tentar garantir um juro mais barato para o produtor e para que a gente possa pagar um juro honesto, não desonere o Estado de uma forma bastante intensiva. A gente prefere desonerar o Estado investindo no produtor. Né? Vou pagar uma taxa de juros, mas que o produtor tenha acesso àquilo. Só que aí, o Plano Safra, obrigatoriamente, ele exige o código FINAME. Aí, quando o produtor rural vai comprar o equipamento de energias renováveis com uma fábrica, com um fabricante qualquer, ele vai dizer assim, viu, mas eu tenho equipamento importado que fica muito mais barato do que aquele que tem código FINAME, que é o produto nacional. Não, você pode comprar, mas você não vai ser beneficiário do plano do Banco do Agricultor daí, tá? Porque você não vai conseguir acesso ao Plano Safra. E nós só damos equalização da taxa de juros integral se o recurso for financiado do Plano Safra. Então, tem regras que nós não conseguimos mudar. Tá? Então, nós conseguimos garantir a taxa de juros integral para o produtor desde que o financiamento seja do Plano Safra. Mas agora a instituição financeira fala, para você prestar dinheiro do Plano Safra, tem que comprar equipamentos que tenham código FINAME, ou seja, tem que ser equipamentos nacionais. Então, esse gargalo existe, eu não tenho como fazer qualquer movimentação sobre isso, porque são regras institucionais financeiras. Certo? Não sei se vocês entenderam. Luiz Chimizo, secretário da Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente de Biporã. Tenho, na verdade, duas dúvidas. Uma, o Natalino colocou muito bem colocado que no Paraná tem algumas faixas onde a assistência técnica, toda a interferência pública tem acontecido de uma forma mais efetiva. Tem partes que não tem nada. Como que esse programa do Banco do Agricultor está projetando para justamente atingir esses municípios onde tem esses vácuos? E a outra pergunta é, qual o volume de recurso, porque a gente sabe que todo recurso é finito. Importante frisar que, como ele vai pagar parte do juro, o produtor rural, qualquer um que vai se habilitar, ele tem que estar dentro das normas do Código Bancário, do MCR, ele não pode estar com carro sujo. Enfim, é um financiamento onde o governo do estado vai estar ajudando o produtor a pagar o juro. É isso. Ótimo. Boas perguntas suas. Primeiro, como que o Estado está agindo de uma forma bastante intensa, principalmente nessas regiões onde não tem uma carência de assistência técnica e também uma necessidade de desenvolvimento mais acelerado. Justamente tem dois anexos dentro do decreto do 6833, que regulamenta o Banco do Agricultor, que é a Lei 20.165, fala assim, o primeiro, tem direito à equalização maior da taxa de juros aqueles municípios que estão com IDH abaixo da média do Estado. Então, aqueles municípios que têm IDH abaixo da média do Estado vão ter um percentual a mais, um ponto percentual a mais da subvenção da taxa de juros. Ou seja, em vez de ser 2, vai ser 3 pontos percentuais. Tá? O outro anexo fala que são municípios que se encontram no Arenito do Caiuá, também onde que o solo não tem uma condição mais orgânica, favorável para o desenvolvimento das culturas, também vão ter uma equalização maior de 3 pontos percentuais. Então, acho que isso eu te respondo à primeira pergunta. Em relação à segunda pergunta, é a questão do volume de recurso. A gente sabe, né, que é finito todo o recurso ser, até as necessidades humanas são. Então, gostaria de dizer que nós temos hoje em caixa 32 milhões de reais para subvenção. O Estado já disponibilizou 41 milhões de reais esse ano, de maio para cá. Maio, junho, julho, agosto, setembro. Em 5 meses, 41 milhões de reais. Então, é um valor bastante, entre aspas, significativo, que vai trazer uma condição boa
e a intenção é de que esses 41 milhões de reais reproduzam, né, uma média aí, em torno de 10 vezes o valor que você está equalizando da taxa de juros. Ou seja, que eu consiga financiar aí até 400 milhões de reais em termos de projetos ligados ao Banco Agricultor, com um valor de 41 milhões de reais de equalização de juros. Bem, em nome da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, nós agradecemos ao diretor do DERAL, Salatiel Turra, pela excelente palestra e solicitamos uma salva de palmas. Neste momento, nós convidamos a todos para um intervalo, onde será servido um rápido coffee break e poderemos aproveitar para visitar os estandes dos nossos apoiadores. E nós retomamos daqui a 30 minutos.